Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A paz. Que bom estarmos nos encontrando novamente aqui no nosso canal, Padre Fábio Fernandes, canal no YouTube. Também nossa conta no Instagram, Padre Fábio Fernandes. Alegria muito grande, sobretudo porque também temos a parceria com a TV Misericórdia e com a EBTV Carismas. Nós estamos hoje dando início a uma série da primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, que vai versar sobre a nossa fé. E, sobretudo, trazendo o credo como elemento norteador da nossa reflexão. Quero de já agradecer a todos que estão curtindo. A curtida é muito importante, o seu like é muito importante para a difusão desse nosso programa, dessa nossa missão. O like, inscrever-se, compartilhar, convidar amigos e amigas, mandar o link para essas pessoas, para que essas pessoas conheçam cada vez mais sobre a doutrina da Igreja. E como eu tenho dito desde o primeiro programa, a nossa proposta é que nosso programa promova a harmonia, o equilíbrio e, obviamente, o amor à Santa Igreja, ao Santo Padre, aos senhores bispos, aos nossos pastores, aos irmãos e irmãs na fé. Então vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Nós tivemos o primeiro encontro, que foi sobre esse documento, que vai ser o norteador da nossa missão, Instrução sobre a Vocação Eclesial do Leigo, e tivemos 2 outros programas falando sobre a sinodalidade. E nós estaremos agora abrindo essa série do Catecismo da Igreja Católica, estudando a primeira parte desse mesmo catecismo. Então nós vamos abrir esse nosso estudo com uma carta que o Santo Padre, o Papa João Paulo II, o então Papa da época, né? Ele escreve essa carta no ano de 97, por ocasião da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. E essa carta é para justamente indicar a alegria de estar sendo lançado, né, publicado este novo catecismo esse que está em nossas mãos já há algumas décadas. E ele então abre dizendo o seguinte: é motivo de grande alegria a publicação dessa edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica. De início, é bom a gente entender bem essa edição típica latina, tendo a perspectiva de que a fonte ou os originais do catecismo estão em latim. E é a partir desse documento original que poderemos traduzir. A presente carta vai fazer com que o catecismo comece a se tornar presente na vida da igreja, na vida daqueles e daquelas que estão celebrando a fé. Isso porque nós vamos percebendo gradativamente que a dimensão eclesial ela se faz presente em toda a igreja, em toda a comunidade de fé. E quando nós estamos falando aqui, programa ao vivo é assim mesmo, viu? A gente vai colocando os microfones, ajeitando as coisas. E com isso, né, o Papa diz que, felizmente, ele pôde constatar, ele e a Cúria, o geral acolhimento positivo e a ampla difusão que o catecismo teve nestes anos, em particular nas igrejas locais. Lembremos-nos, as dioceses, as igrejas particulares, as igrejas locais, em comunhão com a Igreja Particular de Roma, que são expressões, igrejas particulares e Igreja de Roma, no seu conjunto, expressão de toda a Igreja do Cristo, mas que estão totalmente presentes nas diversas dioceses espalhadas por todo o mundo. E, a partir desse acolhimento nas igrejas locais,
começaram então as traduções nas respectivas línguas e nas várias comunidades linguísticas do mundo. Diante disso, em 85, pela Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, foi pedido que houvesse a composição de um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto para a fé como para a moral. Muito importante lembrar isso, que no catecismo estão as normativas, as luzes para a vivência da fé, consequentemente, os costumes, a moral, né, os costumes que essa fé provoca nas diversas nações onde existem cristãos. Então, havendo interesse sobre questões de fé e de moral, nós vamos recorrer ao catecismo da igreja. Em relação às questões litúrgicas, nós vamos ter, em algum aspecto, no direito canônico, normativas sobre os sacramentos, e vamos ter também os muitos rituais que vão falar com as suas rubricas qual deve ser o procedimento para a celebração dos mesmos. O catecismo, então, vai nos ajudar no tocante à fé e à moral. Essa comissão, então, foi elaborada, essa comissão de cardeais e bispos, foi instituída em 86. Então, quase uma década de trabalho. 86, a constituição da comissão, e só em 97 que vamos ter a promulgação do catecismo que doravante se fez presente em nossas mãos. Esse catecismo, né, foi elaborado, pensado e organizado através dessa comissão, e essa comissão tinha como finalidade ouvir os bispos do mundo inteiro, olhar para a história da igreja, de tudo o que veio sendo produzido, sobretudo em comunhão com a Sagrada Escritura, em comunhão com o espírito do Concílio Vaticano II e com os demais 21 concílios, e tendo presente que sim, a igreja em momentos anteriores já fez manuais ou catecismo que fossem norteadores da vida dos cristãos. Eu estou em mãos aqui a Didaqué, que é o catecismo dos primeiros cristãos, um achado arqueológico que, de fato, veio nos ajudar a entender, sobretudo, os primeiros 3 séculos da vida da igreja, aqueles séculos próximos dos apóstolos, os 3 primeiros séculos nos quais a vivência da mensagem dos apóstolos era muito presente. Essa comissão, então, vai ser encabeçada pelo então cardeal Joseph Ratzinger. Essa comissão trabalhou assiduamente a fim de cumprir o mandato recebido. Chegaram numerosas propostas de modificação dos conteúdos, até que, dessa forma, pudesse ser o catecismo fosse um retrato, digamos assim, de toda a catolicidade da igreja, em todos os 5 continentes. O notável interesse que o catecismo suscitou no mundo inteiro, mesmo em ambientes não cristãos. Isso é muito importante, porque quando a gente observa que não somente os católicos acolheram esse documento tão importante, mas perceber que outras culturas, que às vezes não cristãs, ou enfim, ou de fé nenhuma, vai achar interessante. Por qual razão? Porque a organização, a lógica, a estruturação de um documento que visa representar uma doutrina tão densa, tão bonita, tão apaixonante. Então, o catecismo, sim, gerou interesse entre os católicos, mas também em ambientes não cristãos. A finalidade, então, do catecismo, e aqui a gente tem que sempre lembrar isso, a finalidade dele é pôr como exposição completa e íntegra da doutrina católica, que consente a todos
conhecer o que a igreja professa, celebra, vive e prega na sua vida cotidiana. Então, essas palavrinhas serão muito presentes. Celebra, vive, prega e professa na sua fé. Ao mesmo tempo, esse mesmo catecismo evidencia o grande empenho de todos em querer oferecer a própria contribuição para que a fé cristã, cujos conteúdos essenciais e fundamentais estão sintetizados no catecismo. Então, aqui nós temos os conteúdos essenciais, realidades que nos definem, e também conteúdos fundamentais sobre os quais esse corpo místico, esse edifício espiritual vai ser edificado. Lembrando que aqui temos os nortes para a fé e para a moral. Nesse sentido, o catecismo foi organizado de forma mais adequada possível para que no hoje houvesse uma boa e compreensível apresentação. Através dessa colaboração múltipla e complementar dos vários membros da Igreja, realiza-se assim mais uma vez o que o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, escreveu na Constituição Apostólica Fidei Deposito, que nós vamos falar um pouquinho dela já já. O concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquela a que se pode chamar a sinfonia da fé. Lembra que nós estamos nesse exercício de ter um norte na nossa missão de falar sobre a doutrina da Igreja? E o norte é justamente ver a beleza da diversidade cultural e da diversidade dos carismas que o Espírito Santo de Deus suscita na vida da Igreja. Mas, ao contrário de vivermos essa pluralidade, nós não temos uma dissensão. Essa pluralidade, ela não propicia uma diferença no sentido de ruptura, de conflitos. Não. A pluralidade, ela gera unidade porque quem nula dá é o Espírito Santo de Deus. É interessante, eu fico assim fascinado. No mundo, de forma geral, o plural pode gerar confusão, pode gerar guetos, mas na Igreja não. Daí que uma das suas notas essenciais é ser católica. Ou seja, nós não podemos ver a Igreja do Senhor como sendo uma linha extremamente rígida, fixa. Não. E é justamente porque existem essas múltiplas expressões é que nós nos sentimos como católicos. Mas por que então essas múltiplas expressões não estão suscetíveis, não estão suscetíveis a conflitos? Porque quem nos oferece, ou quem abraça, ou quem dá vida a essas múltiplas expressões é o Espírito de Deus. É Ele quem vai nos manter agregados, unidos nessa pluralidade e nunca propiciando uma uniformidade. É óbvio que também a uniformidade tem seu caráter positivo, de modo que, por exemplo, os mesmos elementos essenciais da Eucaristia que eu presido aqui na paróquia que eu estou servindo, serão os mesmos elementos essenciais que o Santo Padre faz, que um bispo na China faz, na Oceania faz. Então, os elementos essenciais perpassam por essa uniformidade. Mas existem elementos plurais que são agregadores e que, ao contrário de danificar, de atingir, como poderíamos dizer, de diminuir ou de gerar conflitos, ao contrário. Nós vamos observar que essa pluralidade vai se tornar uma verdadeira sinfonia da fé.
porque são sons diversos, mas que têm o mesmo caminho, um caminho de fé. Muito bem. Diante disso, a comissão tomou em séria consideração as propostas enviadas de todo mundo, examinou, depois submeteu à aprovação do Papa, porque se organiza todo o relatório e oferece a ele para que ele, então, revise, pondere. Estas, uma vez conclusões, consentem exprimir melhor os conteúdos do catecismo a respeito do depósito da fé católica. Lembremos lá daquela exortação de Paulo a Timóteo, tanto na primeira como na segunda carta dele a Timóteo, para guardar o depósito da fé. Ou permitem formular algumas verdades da mesma fé de modo mais conveniente às exigências da comunicação catequética atual. Não podemos perder de vista que o espírito norteador do Concílio Vaticano II foi um espírito pastoral, um espírito do diálogo, um espírito da revisão, da prática e, sobretudo, buscando a linguagem mais apropriada para transmitir a verdade imutável, que é a riqueza do depósito da fé. Então, o Santo Padre, o Papa, nessa esteira do Concílio Vaticano II, desejou, com o catecismo, que esse tivesse uma linguagem, digamos assim, né, conveniente às exigências da comunicação catequética atual. O de sempre sendo colocado de forma compreensível no hoje de nossa vida. Com essa promulgação, conclui-se, portanto, o caminho de elaboração do catecismo, iniciado em 86, como já havia dito, né? E foi levado a feliz termo o auspício da supracitada Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos. Interessante. O Papa recolhe esse belo trabalho e apresenta aos senhores bispos num sínodo extraordinário para mostrar, para que quando fosse promulgado este catecismo, houvesse essa sensação da universalidade da Igreja. O colégio episcopal, em comunhão com o bispo de Roma, o Santo Padre, sentem essa expressão da fé que é o catecismo, e aí então o Santo Padre faz a promulgação para que a Igreja, espalhada em todo o mundo, cada igreja particular com seu bispo, possa então vivenciar na unidade as verdades da nossa fé. Então, com a promulgação odierna, né, foi levado a feliz termo o auspício da supracitada Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos. A Igreja agora dispõe dessa nova e autorizada exposição da única e perene fé apostólica, que servirá como instrumento válido e legítimo ao serviço da comunhão eclesial. Vamos trabalhar aqui. A comissão, em 86, coordenada pelo então cardeal Ratzinger, tem aí uma década, podemos assim dizer, de estudos, revisões, de aceitação, recolhimento daquilo que os bispos espalhados em todo o mundo irão oferecer à comissão. Depois que essa estrutura está pronta, o Santo Padre revisa e vai agora apresentar aos bispos convocados nessa Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, para que esses bispos, representando os bispos de todo o mundo, sentissem o que é o catecismo e dessa forma pudesse ter essa exposição nova e autorizada da única e perene fé apostólica, que servirá como instrumento válido e legítimo ao serviço da comunhão eclesial. A comunhão eclesial deverá ser sempre para nós o nosso objetivo, o nosso alimento, que todos sejam um. Ser um não significa ser igual, mas ter o mesmo corpo,
a mesma alma, o mesmo coração pulsando, muito mais forte do que nossas diferenças e, por isso mesmo, muito mais simbólico, muito mais vindo do Espírito Santo de Deus. E também, esse mesmo texto vai ser referência segura e autêntica para a elaboração dos catecismos locais. O que são os catecismos locais? São elementos, são estruturas também, são sínteses, são exposições que contemplam situações de alguma igreja particular, de algum país, de alguma conferência. Contudo, para que essas conferências ou para que este bispo elabore o seu catecismo local, haverá sempre a exigência de que aquilo que foi promulgado na igreja local, numa diocese ou numa região ou num país ou num continente, deve ter a comunhão com o texto que está presente integralmente no catecismo. Uma igreja particular não pode, a expressão é essa, não pode fazer um catecismo que destoe do catecismo que o Santo Padre, o Papa, autorizou em comunhão com aqueles bispos no sínodo extraordinário e que está presente para toda a igreja. Então, mesmo aquele catecismo local, ele tem que estar em íntima, profunda comunhão com essa estrutura, com essa apresentação da doutrina de forma íntegra, de forma plena da doutrina da fé. Muito bem. E dessa forma, o catecismo chega até nós graças ao empenho concorde, com o mesmo coração e complementar de todas as categorias que compõem o povo de Deus. Outra expressão, outra compreensão que nasce do Concílio Vaticano II. A igreja não será mais não teremos mais aquela visão piramidal. O Papa, bispos, o clero e o povo. Não. O espírito do Concílio Vaticano II nos fará ter um olhar para o mistério de comunhão. Todos nós somos fiéis, seguidores de Cristo. Agora, entre os fiéis seguidores de Cristo, cada um tem a sua vocação, a sua missão. Temos aqueles que vivem a hierarquia, a origem sagrada, que exercem esse papel de governo, de santificação, de orientação, e temos os demais membros, os demais fiéis da igreja. E esse catecismo, ele é a expressão. Nele trabalharam não só os nossos pastores, mas também peritos, leigos e leigas, religiosos e religiosas, todos foram ouvidos para que chegasse em mãos esse texto que estamos iniciando o seu estudo e que outros canais também têm feito o estudo do catecismo. É sempre oportuno conhecer a doutrina da nossa igreja, é sempre oportuno. E quanto mais lermos, quanto mais meditarmos, quanto mais estudarmos, melhor. Mais nós cresceremos na nossa fé. Por isso, compartilhe, envie um link, divulgue, dê o seu like, se inscreva em nosso canal, para que a gente possa divulgar cada vez mais a doutrina bela da nossa igreja. Muito bem. Esse catecismo seja conhecido e compartilhado por todos, a fim de que se fortaleça e se estenda até os confins do mundo aquela unidade na fé que tem o seu supremo modelo e princípio na unidade trinitária. Nosso Deus único, mas que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Conclui a carta do Santo Padre, o Papa, nos fazendo lembrar de Maria, Mãe de Cristo, cuja assunção ao céu em corpo e alma celebra, já que esse documento foi emitido em 15 de agosto. O Papa confia a Nossa Senhora para que, de fato, este documento realize para o bem da humanidade inteira. Ok, esta é a carta apostólica do Santo Padre, o Papa João Paulo II,
que vai, então, autorizar, em definitivo, o texto oficial do Catecismo da Igreja. Nós agora vamos ver, para entender o que é o Catecismo, outra carta, que é uma Constituição Apostólica, também do Papa João Paulo II, Constituição essa que, com esta, ele vai autorizar a publicação do Catecismo da Igreja Católica, redigido depois do Concílio Vaticano II. Documento este chamado Fidei Depositum, que abre justamente o texto que nós temos hoje do Catecismo da Igreja. A carta já inicia dizendo assim: aos veneráveis irmãos cardeais, arcebispos, bispos, presbíteros, diáconos e a todos os membros do povo de Deus. E aí o Papa diz: guardar o depósito da fé é missão que o Senhor confiou à sua igreja. Isso já falamos um pouco, e sobretudo naquela fala do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, mas o próprio Cristo vai dizer, né? O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Ele dá essa autoridade aos apóstolos. E, dessa forma, guardar o depósito da fé, a igreja vem cumprindo em todos os tempos. O Concílio Ecumênico Vaticano II, o Papa escreve, tendo em vista, né, tendo aí a memória de 30 anos atrás, sobre o Concílio Vaticano II, quando ele fala, né, onde o predecessor dele, João XXIII, tinha como intenção e como finalidade pôr em evidência a missão apostólica e pastoral da Igreja, e fazendo resplandecer a verdade do Evangelho. Levar todos os seres humanos a procurarem e acolherem o amor de Cristo, que excede toda a ciência, tomando emprestado essa expressão da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 19. Então o Papa já está dando aqui para nós a compreensão de que esses atos todos, a começar do Concílio Vaticano II, tem por desejo guardar o depósito da fé, algo que a Igreja veio fazendo no decurso dos anos, mais de 2000 anos. Ele faz uma menção direta a João 23 e fala que no coração do Santo Padre, o Papa João 23, hoje São João 23, era evidenciar a missão apostólica e pastoral da Igreja. Interessante isso, porque muitas pessoas falam de que o Concílio Vaticano II foi uma ruptura do Concílio Vaticano I. E chegam mesmo a dizer que o Concílio Vaticano II, como diríamos, não é autorizado, não é válido, porque o Concílio Vaticano I não foi encerrado formalmente. Mas no próprio concílio, no próprio Código Canônico, com muita clareza diz que é o Sumo Pontífice de então, que pode convocar, encerrar ou postergar um concílio. Então, o Concílio Vaticano II, ele é, de forma inconteste, válido e seguramente deve ser posto como sinal de comunhão em toda a igreja. E mais, ele está dizendo com isto que o Concílio Vaticano II tem uma missão específica, que é evidenciar a missão apostólica. Isso, quem começou a fazer foi o Concílio Vaticano I. Olha que interessante. Então, não há rupturas, há comunhão. O Espírito de Deus vai soprando, vai suscitando. Tanto é que no Concílio Vaticano II, por diversas vezes, é só ter um esforço mínimo de olhar as notas de rodapé, nós vamos observar que
além de outros concílios consultados e que foram sedimentados ao longo da história, o Concílio Vaticano II vai também reportar ao Concílio Vaticano I, em especial no que tange a figura do pontífice e sua autoridade, a figura dos bispos e do colégio episcopal. Então, nesse sentido, o Concílio Vaticano II vai evidenciar a missão apostólica e vai também, isso também é outra novidade, fazer essa apresentação pastoral da doutrina da igreja e vai propiciar o que nós vivenciamos, uma nova abordagem, uma nova linguagem de um conteúdo irreformável, de um conteúdo que não se pode mudar, que é os conteúdos que compõem o depósito da fé. Então, nesse sentido é que nós vamos entender. Olha, por exemplo, a Constituição Dogmática Lumen Gentium vai falar sobre o Santo Padre o Papa, vai falar sobre a índole missionária da Igreja, vai falar sobre a constituição hierárquica da Igreja, e em especial o episcopado, como nós vamos ver no capítulo 3º. Nós vamos ver dele sobre a instituição dos 12 apóstolos, a chamada sucessão dos apóstolos, o episcopado como sacramento. Então, eram realidades que já tinham sido faladas, mas que não tínhamos ali uma compreensão mais elaborada sobre essa missão apostólica. O colégio episcopal e seu chefe, as relações do bispo no colégio. Interessante que esses dias eu ouvi um senhor bispo, ele é de origem religiosa, ou seja, ele era de uma congregação religiosa, e aí ele disse: a partir de agora eu não sou mais, de tal congregação, eu agora começo a pertencer ao colégio episcopal. Bonito isso, né? Então eu não sou mais de uma congregação religiosa, mas sou membro desse grande colégio este que é fruto da sucessão apostólica. É lógico que aquele bispo vai ainda nutrir os elementos afetivos com a sua congregação religiosa, mas com muita clareza ele agora pertence ao Colégio Universal dos Bispos, colégio este em comunhão com o Bispo de Roma, com o Santo Padre, o Papa, hoje, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, o Papa Francisco. Ao concílio, o Papa João XXIII, antes de falar disso, levar todos os homens a procurar e acolher o amor de Cristo que excede toda a ciência. Aqui há uma síntese íntegra, plena da doutrina da Igreja, mas a ciência do Cristo excede tudo isso. Nós não podemos gerar aqui uma redução. É sempre oportuno dar atenção ao que o Espírito de Deus vai nos revelando ao longo da história. Isso é muito importante. Ouvir a palavra, acolher os elementos que vão nos ajudando a suscitar o discernimento, e também, sobretudo, no cotidiano, vendo as luzes que a Igreja pode e quer nos oferecer, para que dessa forma nós possamos gradativamente, até chegarmos ao paraíso, Romanos capítulo 8, e lá, então, plenamente, é que teremos posse dessa ciência, desse conhecimento de Cristo Jesus. Muito bem. Ao concílio, o Papa João XXIII tinha confiado como tarefa principal guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã, para o tornar mais acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Guardar. Então, o Santo Padre, ele quis e de fato conseguiu que aqueles e aquelas envolvidos no Concílio Vaticano II, eu digo aquelas, porque certamente tinham religiosas, tinham pessoas, mulheres que estavam colaborando para que os senhores bispos pudessem estar ali presentes.
Então, há um conjunto, por isso que o nome é um concílio ecumênico, presente ali os bispos da igreja espalhados em todo o mundo, quer seja na chamada igreja latina, quer seja na igreja oriental. Então, guardar. Guardar significa revisar tudo e perceber o que é eterno, o que é imutável, e fazer com que isso seja melhor transmitido às gerações futuras. E assim apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã, para o tornar mais acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Novamente, a questão da linguagem, novamente a busca dos novos recursos disponíveis para a transmissão da fé. Lembremos que um dos decretos da igreja é intermirífica, que vai justamente falar sobre os meios de comunicação. Notemos que antes do concílio, quase não tínhamos basicamente o rádio. De repente começamos a ter a TV, e bem lá na frente vamos ter a internet. E hoje nós observamos o que ilumina a igreja presente, por exemplo, nas TVs católicas. Justamente o concílio. O concílio vai oferecer elementos para que nós não nos percamos dentro desse universo que são os meios de comunicação. A intermirífica fala sobre os meios de comunicação e justamente iniciando assim, entre as admiráveis invenções da técnica, olha que interessante, podemos transmitir. E se hoje nós estamos aqui fazendo essa transmissão pela internet e tendo um norte para poder fazer isso, é porque lá atrás, há mais de 50 anos, o Espírito de Deus suscitou que o concílio tivesse, como se diz, posto a ouvir a mensagem e dessa forma lançar base para que nós pudéssemos utilizar bem os meios de comunicação. Então nós temos TV, nós temos rádio, nós temos portais, nós temos a própria internet com os canais no YouTube, com as redes sociais. Tudo isso pode e deve ser usado. Agora, lembrando sempre de que a utilização de tudo isso deve primar pela unidade da igreja e pela sincera e responsável transmissão da verdade da fé. Pois bem, vamos lá. E isso não só para os cristãos, mas para os homens de boa vontade, e a partir disso, poder manifestar que Deus continua a nos atrair a Ele, para que nos abramos à sua verdade e conheçamos, por nossa conversão, a vontade do Senhor. Então, o concílio não devia, em primeiro lugar, condenar os erros da época, mas, sobretudo, empenhar-se por mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé. O concílio não era para ser um concílio de anátemas, de maldições, amaldiçoados seja. Não. O concílio, com certeza, se debruçou sobre os erros, mas procurou mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé, que certamente ilumina as trevas e as dissipa. Iluminada pela luz desse concílio, dizia o Papa, a Igreja crescerá em riquezas espirituais e, recebendo a força de novas energias, olhará intrépida para o futuro. É nosso dever dedicar-nos com vontade pronta e sem temor àquele trabalho que o nosso tempo exige, prosseguindo assim o caminho que a Igreja percorre há 20 séculos. Olha que interessante. Então, o Papa, no seu discurso de abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, em 62, olha, o Papa diz que nós devemos seguir intrépidos para o futuro, mas sem deixar de olhar esse caminho que nós percorremos há 20 séculos. Segue o Papa João Paulo II, com a ajuda de Deus, os padres conciliares puderam elaborar, em 4 anos de trabalho, um conjunto considerável de exposições doutrinais
e diretrizes pastorais oferecidas a toda a Igreja. O Papa João Paulo II está dizendo o seguinte: esse catecismo, como o Código de Direito Canônico, os rituais litúrgicos, eles estão bebendo no espírito que moveu e que move até hoje o Concílio Vaticano II. E, nesse sentido, foram 4 anos de trabalho. É bom lembrar que a Igreja não dá saltos, ela caminha com a sabedoria dos anos acumulados e com a assistência do Espírito Santo. E, ao se tratar de temas que vão iluminar a Igreja espalhada em todo o mundo, é óbvio que a coisa tem que ser muito bem pensada, muito bem elaborada. E por isso mesmo, os documentos eles têm um grau não vou dizer importância, que todos têm importância, mas um grau de aceitação, diríamos assim. Posso estar enganado, coloca aí nos comentários. Viu? Alguns documentos são 2, que são documentos dogmáticos, ou seja, temos que acolher, temos que abraçar, não podemos criar rupturas ou resistências a eles, que são a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que falará que Cristo é luz para os povos, luz essa que chega aos povos pela Igreja, e a Constituição Dogmática Dei Verbo, que vai falar sobre a Palavra de Deus e sobre a interpretação da mesma, lembrando que todo mundo pode ler, e todo mundo pode interpretar, e todo mundo pode ensinar a Palavra de Deus. Ok. Mas desde que essa leitura, interpretação e ensinamento não estejam contrários à fé católica e não sejam expressões de resistência ao magistério da mesma Igreja. E outros documentos pastorais, como a Gaudium et Spes, a ação da Igreja no mundo, o documento sobre a Sacrosanto, sobre a liturgia, e aí começa uma série de documentos sobre o ecumenismo, sobre as igrejas orientais católicas, o adjente sobre a missão, sobre os bispos, Christus Dominus, os padres, presbiterorum ordinis, a vida consagrada, a Perfecta Caritatis, sobre a formação Optata Docius, sobre os leigos, Apostólica Actuositatem, sobre os meios de comunicação intermirífica, sobre a educação católica, Gravissimos Educationes, sobre a dignidade e a liberdade humana, a dignitas humana, e sobre a declaração Nostra Aetate sobre as religiões não cristãs. Com relação a essas religiões, nós temos os judeus, os muçulmanos e as demais igrejas, ou as demais religiões espalhadas em todo o mundo. O Papa segue, então, dizendo que esse concílio é uma renovação de pensamento, de atividade, de costumes, de força moral, de alegria e de esperança, que foi o objetivo do concílio. O concílio não foi para amaldiçoar, mas para renovar o pensamento, sobretudo a linguagem. Depois da conclusão, o concílio não cessou de inspirar a vida da Igreja. Já disse isso, né? Um concílio, os estudiosos dizem que o concílio chega à sua maturidade aos 100 anos. Nós temos 50 e poucos anos. Então tem muita coisa que esse concílio há de nos inspirar. Para mim, o Papa fala, porque ele esteve lá, que tive a graça especial de nele participar e colaborar no seu desenvolvimento. O Vaticano II foi sempre e é de modo particular nestes anos do pontificado Papa João Paulo II, o constante ponto de referência de toda a minha missão pastoral, toda a minha ação pastoral. É preciso incessantemente recomeçar daquela fonte. Aí seguem o documento e vamos aqui ver itinerário e espírito da redação do texto. O Catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração, foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho, conduzido no espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. Em 86, confiam a comissão de 12 cardeais e bispos, presidida pelo senhor cardeal Joseph Ratzinger, o encargo de preparar um projeto para o catecismo requerido pelos padres do sínodo. Se desenvolve
Um catecismo deve apresentar com fidelidade, de modo orgânico, o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico. Olha só que expressão. O Papa disse a essa comissão que, ao elaborar um catecismo, esse catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico, uma estrutura, uma sistemática, uma lógica, o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico. Essa palavra autêntico não está aqui à toa, não. Muitas pessoas têm se posicionado como um magistério paralelo. Tenhamos atenção nisso. A quem queremos seguir, lembremos sempre, a hierarquia é o que é por conta da sua origem sagrada. Cristo quis. E, obviamente, temos que docilmente acolher esse magistério autêntico e não magistérios paralelos, que em grande medida, se não em toda medida, nos levam à dissensão, à contestação e ao cisma. Bem como a herança espiritual dos padres, no Concílio Vaticano II, nós vamos ter uma redescoberta dos Santos Padres. Inclusive, já mostrei aqui, vou pedir novamente ao Fabrício que pegue ali, por favor, o número 1 da coleção, para mostrar aos senhores e senhoras, dos santos e santas da Igreja, e conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Essa coleção aqui é da Paulus. Ela tem 43 volumes. Então, é uma redescoberta a partir do Concílio Vaticano II. Desde o século I até o século V é o que consiste o tempo da patrística. É o momento em que se inicia, se estabelece, se estrutura o que nós conhecemos de teologia nos dias de hoje. Então, o concílio está eivado, encharcado da Bíblia, do magistério autêntico, da tradição viva, dos santos padres, dos santos e santas da Igreja. Tem aqui um modelo de confissões, Santo Agostinho, São João da Cruz. Todos esses colaboraram, sendo revisitados, colaboraram para que nós tivéssemos o Concílio Vaticano II e hoje em mãos o compêndio desse documento. Então, não é admissível, sim, a palavra é essa, não é admissível que nós não tomemos a plenos pulmões o que nos fala, nos apresenta o concílio. Não é admissível que eu interprete o Concílio Vaticano II como uma ruptura na história da Igreja. Não é admissível não ver no concílio o Espírito de Deus que sopra para o melhor da Igreja do Senhor, para que esse conteúdo fosse guardado, mas a linguagem que o expressasse fosse atualizada. Não é admissível. Para quem se diz cristão católico, não é admissível. Gente que está fora dessa comunhão católica pode falar, paciência, Mas nós temos que conhecer e amar e buscar fazer com que esse conteúdo tão rico, tão belo, seja cada vez mais conhecido, respeitado. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que no decurso do tempo o Espírito Santo sugeriu à Igreja. Depois, o catecismo ele é apresentado em 4 partes, 4 partes estão ligadas entre si. O mistério cristão é objeto da fé, a primeira parte. É celebrado e comunicado nos atos litúrgicos, a segunda parte. Está presente para iluminar e amparar os filhos de Deus no seu agir, terceira parte. E funda a nossa oração, cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso e constitui objeto da nossa súplica, do nosso louvor e da nossa intercessão, que é a quarta parte.
A liturgia é ela própria oração. A confissão da fé encontra o seu justo lugar na celebração do culto. A graça, fruto dos sacramentos, é a condição insubstituível do agir cristão, tal como a participação na liturgia da igreja requer a fé. Se a fé não se desenvolve nas obras, essa está morta e não pode dar frutos de vida eterna. Lendo o Catecismo da Igreja Católica, pode-se captar a maravilhosa unidade do mistério de Deus, do seu desígnio de salvação, bem como a centralidade de Jesus Cristo, o Filho único de Deus. O valor doutrinal do texto, o Catecismo da Igreja Católica, que aprovei no passado de 25 de junho, como ele fala, hoje ordena em virtude da autoridade apostólica, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. E diz lá na conclusão, este catecismo não se destina a substituir os catecismos locais, devidamente aprovados pelas autoridades eclesiásticas, os bispos diocesanos e as conferências episcopais, sobretudo se receberam a aprovação da Sé Apostólica. Destina-se a encorajar e ajudar a redação de novos catecismos locais, que tenham em conta as diversas situações e culturas, mas que conservam cuidadosamente a unidade da fé e a fidelidade à doutrina católica. Já estamos concluindo. No final deste documento, que apresenta o Catecismo da Igreja Católica, diz o Santo Padre, o Papa João Paulo II, peço à Santíssima Virgem Maria, Mãe do Verbo encarnado e Mãe da Igreja, que ampare com a sua poderosa intercessão o empenho catequético da Igreja inteira, a todos os níveis, nesses tempos em que ela é chamada a um novo esforço de evangelização. É a estrela da nova evangelização que vai dizer o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium. Maria, ela é a estrela da nova evangelização. Nós precisamos ser evangelizados novamente, ou seja, conhecer o nosso primeiro amor. Vai dizer lá Santa Clara, não podemos partir sem ter presente, não podemos seguir sem ter presente o nosso ponto de partida. Do Senhor viemos e para Ele voltaremos. Possa a luz verdadeira, da verdadeira fé, libertar a humanidade inteira da ignorância e da escravidão do pecado, para conduzir à única liberdade digna deste nome, a da vida em Jesus Cristo sob a guia do Espírito Santo, na terra e no reino dos céus, na plenitude da bem-aventurança da visão de Deus face a face. 11 de outubro de 92, 14º ano do pontificado de São João Paulo II. Aqui nós concluímos o nosso encontro. Fizemos aqui um estudo de 2 cartas do Santo Padre, o Papa João Paulo II, cartas essas que abrem o catecismo da Igreja Católica, e com isto nós vamos dar seguimento ao que nós entendemos a primeira parte do catecismo da Igreja Católica. Essa primeira parte vai versar sobre a profissão de fé. Isso quer dizer que a profissão de fé vai ser o fundamento, a estrutura de toda a primeira parte do nosso estudo, que é a primeira parte do catecismo. Então, esses nossos encontros, eles serão sempre uma revisão, ou uma leitura, ou uma meditação da primeira parte do catecismo. E assim seguiremos, segunda a segunda, se Deus permitir, com os nossos estudos. Ok? Se inscreva, dê um like, por favor, não esqueça de dar um like. Dê um like, compartilhe, mande este link para outras pessoas. Eu tenho um paroquiano muito querido, Luciano. Luciano, ele faz isso. Ele vai mandando assim, disparando o link deste programa, ele dá like, ele comenta. Então
Então todos nós podemos fazer. A Marília faz isso, a Luane, tantos paroquianos, né, que tão gentilmente estão conectados conosco. Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o bom Deus te abençoe, te faça feliz, que juntos sigamos conhecendo e amando a doutrina da nossa Igreja. Pai, Filho e Espírito Santo. Grande abraço e até breve, se Deus quiser.